Senhor Deus, Pai de toda a criação, eu te busco agora, nesse momento em que tudo parece perdido. Quando os planos desmoronam, quando as portas se fecham, quando o que eu tinha como certo se transforma em incerteza. É exatamente aqui, Senhor, que eu escolho vir até Ti. A Bíblia diz que Tu és o Deus que faz nascer luz das trevas. Então, hoje, eu declaro que mesmo nesse lugar de escuridão, existe uma luz que já está sendo acesa por Tuas mãos. Nada, absolutamente nada está fora do Teu alcance, Senhor. O que parece impossível para mim, é possível para Ti. Eu me lembro de José, que foi jogado numa cova por seus próprios irmãos, vendido, esquecido numa prisão, e ainda assim, Tu transformaste aquilo tudo no caminho para um propósito maior. Eu me lembro de Jó, que perdeu quase tudo, e mesmo assim recebeu o dobro do que havia perdido. Senhor, se Tu fizeste isso por eles, Tu podes fazer por mim também. Eu recuso, em nome de Jesus, aceitar que essa é a versão final da minha história. Eu recuso acreditar que Deus me abandonou, quando a Tua palavra diz que Tu nunca me deixarás, nem me desampararás. Eu escolho crer que essa dificuldade não é o Teu castigo, mas o lugar onde Tu vais manifestar o Teu poder. Senhor, restaura o que foi perdido. Restaura os anos que o inimigo tentou roubar de mim. Restaura a esperança que se apagou. Restaura os sonhos que pareciam ter morrido dentro do meu coração. Eu declaro que essa crise vai se tornar testemunho. Eu declaro que essa lágrima vai se tornar louvor. Eu declaro que esse tempo de espera não é tempo perdido, mas tempo de preparação para aquilo que Tu já planejaste. Senhor, dá-me forças para continuar de pé. Dá-me fé para dar o próximo passo mesmo sem enxergar o caminho todo. Dá-me paz para descansar, sabendo que Tu já estás trabalhando naquilo que os meus olhos ainda não conseguem ver. E se hoje alguém está ouvindo essa oração, segurando as últimas forças, quase desistindo, eu declaro sobre a sua vida: você não está esquecido. Deus está mais perto de você agora do que em qualquer outro momento. E o que parece o fim é apenas o início de uma nova história. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu duvido. Eu entrego essa situação inteiramente nas Tuas mãos, e eu confio que Tu vais fazer muito mais do que eu poderia pedir ou imaginar. Em nome de Jesus, eu creio, eu declaro
e eu recebo. Amém. Senhor Deus, Pai de toda a criação, eu te busco agora, nesse momento em que tudo parece perdido, quando os planos desmoronam, quando as portas se fecham, quando o que eu tinha como certo se transforma em incerteza. É exatamente aqui, Senhor, que eu escolho vir até Ti. A Bíblia diz que Tu és o Deus que faz nascer luz das trevas. Então, hoje, eu declaro que mesmo nesse lugar de escuridão, existe uma luz que já está sendo acesa por Tuas mãos. Nada, absolutamente nada está fora do Teu alcance, Senhor. O que parece impossível para mim, é possível para Ti. Eu me lembro de José, que foi jogado numa cova por seus próprios irmãos, vendido, esquecido numa prisão, e ainda assim, Tu transformaste aquilo tudo no caminho para um propósito maior. Eu me lembro de Jó, que perdeu quase tudo, e mesmo assim recebeu o dobro do que havia perdido. Senhor, se Tu fizeste isso por eles, Tu podes fazer por mim também. Eu recuso, em nome de Jesus, aceitar que essa é a versão final da minha história. Eu recuso acreditar que Deus me abandonou, quando a Tua palavra diz que Tu nunca me deixarás, nem me desampararás. Eu escolho crer que essa dificuldade não é o Teu castigo, mas o lugar onde Tu vais manifestar o Teu poder. Senhor, restaura o que foi perdido. Restaura os anos que o inimigo tentou roubar de mim. Restaura a esperança que se apagou. Restaura os sonhos que pareciam ter morrido dentro do meu coração. Eu declaro que essa crise vai se tornar testemunho. Eu declaro que essa lágrima vai se tornar louvor. Eu declaro que esse tempo de espera não é tempo perdido, mas tempo de preparação para aquilo que Tu já planejaste. Senhor, dá-me forças para continuar de pé. Dá-me fé para dar o próximo passo, mesmo sem enxergar o caminho todo. Dá-me paz para descansar, sabendo que Tu já estás trabalhando naquilo que os meus olhos ainda não conseguem ver. E se hoje alguém está ouvindo essa oração, segurando as últimas forças, quase desistindo, eu declaro sobre a sua vida: você não está esquecido. Deus está mais perto de você agora do que em qualquer outro momento. E o que parece o fim é apenas o início de uma nova história.
Obrigado, Pai, porque Tu és fiel mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu duvido. Eu entrego essa situação inteiramente nas Tuas mãos e eu confio que Tu vais fazer muito mais do que eu poderia pedir ou imaginar. Em nome de Jesus, eu creio, eu declaro e eu recebo. Amém. Senhor Deus, Pai de toda a criação, eu Te busco agora, nesse momento em que tudo parece perdido. Quando os planos desmoronam, quando as portas se fecham, quando o que eu tinha como certo se transforma em incerteza. É exatamente aqui, Senhor, que eu escolho vir até Ti. A Bíblia diz que Tu és o Deus que faz nascer luz das trevas. Então hoje, eu declaro que mesmo nesse lugar de escuridão, existe uma luz que já está sendo acesa por Tuas mãos. Nada, absolutamente nada está fora do Teu alcance, Senhor. O que parece impossível para mim, é possível para Ti. Eu me lembro de José, que foi jogado numa cova por seus próprios irmãos, vendido, esquecido numa prisão, e ainda assim, Tu transformaste aquilo tudo no caminho para um propósito maior. Eu me lembro de Jó, que perdeu quase tudo, e mesmo assim recebeu o dobro do que havia perdido. Senhor, se Tu fizeste isso por eles, Tu podes fazer por mim também. Eu recuso, em nome de Jesus, aceitar que essa é a versão final da minha história. Eu recuso acreditar que Deus me abandonou, quando a Tua palavra diz que Tu nunca me deixarás, nem me desampararás. Eu escolho crer que essa dificuldade não é o Teu castigo, mas o lugar onde Tu vais manifestar o Teu poder. Senhor, restaura o que foi perdido, restaura os anos que o inimigo tentou roubar de mim. Restaura a esperança que se apagou, restaura os sonhos que pareciam ter morrido dentro do meu coração. Eu declaro que essa crise vai se tornar testemunho. Eu declaro que essa lágrima vai se tornar louvor. Eu declaro que esse tempo de espera não é tempo perdido, mas tempo de preparação para aquilo que Tu já planejaste. Senhor, dá-me forças para continuar de pé, dá-me fé para dar o próximo passo, mesmo sem enxergar o caminho todo. Dá-me paz para descansar, sabendo que Tu já estás trabalhando naquilo que os meus olhos ainda não conseguem ver. E se hoje alguém está ouvindo essa oração, segurando as últimas forças, quase desistindo, eu declaro sobre a sua vida:
você não está esquecido. Deus está mais perto de você agora do que em qualquer outro momento. E o que parece o fim é apenas o início de uma nova história. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu duvido. Eu entrego essa situação inteiramente nas Tuas mãos e eu confio que Tu vais fazer muito mais do que eu poderia pedir ou imaginar. Em nome de Jesus, eu creio, eu declaro e eu recebo. Amém. Senhor Deus, Pai de toda a criação, eu Te busco agora, nesse momento em que tudo parece perdido, quando os planos desmoronam, quando as portas se fecham, quando o que eu tinha como certo se transforma em incerteza. É exatamente aqui, Senhor, que eu escolho vir até Ti. A Bíblia diz que Tu és o Deus que faz nascer luz das trevas. Então hoje, eu declaro que mesmo nesse lugar de escuridão, existe uma luz que já está sendo acesa por Tuas mãos. Nada, absolutamente nada está fora do Teu alcance, Senhor. O que parece impossível para mim, é possível para Ti. Eu me lembro de José, que foi jogado numa cova por seus próprios irmãos, vendido, esquecido numa prisão. E ainda assim, Tu transformaste aquilo tudo no caminho para um propósito maior. Eu me lembro de Jó, que perdeu quase tudo, e mesmo assim recebeu o dobro do que havia perdido. Senhor, se Tu fizeste isso por eles, Tu podes fazer por mim também. Eu recuso, em nome de Jesus, aceitar que essa é a versão final da minha história. Eu recuso acreditar que Deus me abandonou, quando a Tua palavra diz que Tu nunca me deixarás, nem me desampararás. Eu escolho crer que essa dificuldade não é o Teu castigo, mas o lugar onde Tu vais manifestar o Teu poder. Senhor, restaura o que foi perdido, restaura os anos que o inimigo tentou roubar de mim. Restaura a esperança que se apagou, restaura os sonhos que pareciam ter morrido dentro do meu coração. Eu declaro que essa crise vai se tornar testemunho. Eu declaro que essa lágrima vai se tornar louvor. Eu declaro que esse tempo de espera não é tempo perdido, mas tempo de preparação para aquilo que Tu já planejaste. Senhor, dá-me forças para continuar de pé,
Dá-me fé para dar o próximo passo, mesmo sem enxergar o caminho todo. Dá-me paz para descansar, sabendo que tu já estás trabalhando naquilo que os meus olhos ainda não conseguem ver. E se hoje alguém está ouvindo essa oração, segurando as últimas forças, quase desistindo, eu declaro sobre a sua vida: você não está esquecido. Deus está mais perto de você agora do que em qualquer outro momento. E o que parece o fim é apenas o início de uma nova história. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu duvido. Eu entrego essa situação inteiramente nas Tuas mãos, e eu confio que Tu vais fazer muito mais do que eu poderia pedir ou imaginar. Em nome de Jesus, eu creio, eu declaro e eu recebo. Amém.